Pois bem, meus amigos, prazer estar com vocês. Eu sou o professor Acácio Miranda e a partir de agora estudaremos o nosso querido, amado, desejado e venerado direito penal. Galera, todos vocês sabem que o direito penal é dividido em três frentes: a parte geral, a parte especial e as leis penais especiais. Comigo, nós estudaremos, eu e você, você e eu, a parte geral e a parte especial do direito penal. Então, sem mais delongas, vamos à análise da matéria. O Código Penal, no que diz respeito à sua parte geral, foi dividido em 120 artigos. Então, do primeiro artigo até o artigo 120, nós temos a análise da parte geral. Começamos ali, nos primeiros artigos, o tratamento da norma penal, da validade da norma penal, da aplicação da lei penal e alguns aspectos que lhes são inerentes. Depois, a partir do artigo 13, nós temos o tratamento da teoria do crime. Todos vocês sabem, e aqui eu já faço um adendo, que a teoria do crime é, em termos de direito penal, o tema mais cobrado no exame de ordem. Depois, a partir do artigo 28, nós temos o tratamento da coautoria e da participação, aqueles crimes que são praticados por duas ou mais pessoas e os reflexos penais a cada um desses agentes. Um pouquinho mais para frente, a partir do artigo 33, nós temos a análise da pena. Todos vocês perceberam que nós estudamos no direito penal o crime, todos os elementos estruturantes do crime, para que ao final se chegue a uma pena. E apesar de nós darmos um maior peso ao crime, o nosso direito não é tratado como um direito criminal, é tratado como um direito penal. E a partir do artigo 68, nós temos a análise do concurso de crime e depois outras circunstâncias relacionadas à aplicação do crime, a partir do 107, extinção da punibilidade, até o 120, terminando aí a parte geral. De forma rápida, estes são os aspectos relacionados à parte geral do Código Penal. Então, conforme lhes foi dito, a análise da parte geral começa neste momento. E vocês devem estar pensando, pô, Acácio, nós começaremos essa análise a partir do artigo 1º e a resposta que eu lhes dou é não. Nós faremos, antes de começarmos a análise do Código Penal, a análise de outros elementos, de outras teorias que lhes são próprias e são extremamente importantes para o exame de ordem. E o primeiro ponto que nós estudaremos é a classificação do direito penal. Como assim, classificação do direito penal? O direito penal, meus amigos, é subdividido através de alguns conceitos. Ou seja, nós temos principalmente o conceito objetivo de direito penal e nós temos também o conceito subjetivo de direito penal. Após a análise destes conceitos, vocês vão perceber o seguinte: a conceituação do direito penal é determinante para a sua aplicação. Quando nós fazemos a análise destes conceitos, nós percebemos o quê? Percebemos que nós aplicamos na prática, às vezes, o direito penal objetivo, nós aplicamos na prática, às vezes, o direito penal subjetivo. Todos vocês, sem exceção, já fizeram isso, sem que vocês tivessem percebido muitas vezes. Eu vou pedir para que você coloque, por favor, o slide na tela, pelo seguinte: o primeiro conceito que nós estudaremos é o seguinte: direito penal objetivo. O direito penal objetivo, meus amigos, nada mais é que a norma penal posta, a norma penal colocada pelo legislador. O artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal diz o seguinte: compete exclusivamente à União legislar em termos penais. Compete
exclusivamente à União legislar em termos penais. Ou seja, só o Congresso Nacional, seja através da Câmara dos Deputados, seja através de um projeto de lei apresentado por um deputado federal, ou através do Senado Federal, através de um projeto de lei apresentado por um senador da República. Só estes entes, os entes federais, poderão legislar em termos penais. E aqui eu já faço uma ressalva que inclusive já foi cobrada num exame de ordem. Acácio, há na Constituição Federal a indicação do direito penitenciário como um tema de competência concorrente. Tanto a União como os estados podem legislar em termos de direito penitenciário. E eu quero que vocês atentem ao seguinte: direito penal e direito penitenciário não são sinônimos. Direito penal é isso que nós estamos estudando agora. São aqueles aspectos relacionados ao crime e, consequentemente, à pena. Ao passo que o direito penitenciário está associado ao cumprimento da pena. Então, são regras, são normas, são leis que versam sobre o cumprimento da pena. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, não pode dispor sobre determinado crime. O Estado de São Paulo não pode dispor sobre determinado regime de pena. Se vocês tiverem curiosidade, inclusive, houve uma ação de constitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal já há alguns anos, já há mais de uma década, que trata do regime disciplinar diferenciado. Hoje este regime está regulamentado pela Lei das Execuções Penais, mas inicialmente ele foi regulamentado por uma portaria do governo do Estado de São Paulo. E o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, porque ele disse, no momento em que se estabelece um regime de cumprimento de pena, nós não estamos tratando de direito penitenciário, nós estamos tratando de direito penal. Tranquilo, galera? Eis, portanto, os aspectos relacionados ao direito penal objetivo. Depois do direito penal objetivo, nós temos um segundo conceito, que é o direito penal subjetivo, que será colocado aí na tela para vocês. O direito penal subjetivo é a possibilidade dada ao Estado de fazer cumprir as normas penais. Todos vocês, tenho plena convicção disso, já ouviram falar sobre um brocardo em latim. Esse brocardo diz o seguinte: o Estado, e obviamente o Estado difusamente considerado, é o titular do ius puniendi, o direito de aplicar o direito penal ao caso concreto, a prerrogativa de aplicar o direito penal ao caso concreto é do Estado. Então, vejam o seguinte exemplo. O sujeito A matou o sujeito B. O direito penal objetivo está onde aí? No artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém, crime de homicídio. E o direito penal subjetivo está onde aí? No momento em que o Estado pode aplicar ao sujeito A o direito penal. Ou seja, a aplicação do direito penal no caso concreto corresponde ao direito penal subjetivo. Tranquilo, galera? Então, direito penal objetivo e direito penal subjetivo são os dois conceitos iniciais que a gente deve tratar. A partir daí, no momento em que nós falamos principalmente do direito penal objetivo, surgem as normas penais. O direito penal é feito, assim como a maioria dos direitos que nós temos, dos ramos do direito que nós temos elencados no nosso ordenamento, ele é feito através de normas. E as normas penais têm características e têm principalmente classificações que lhes são próprias. A GV, no exame de ordem, já cobrou inúmeras vezes do candidato o conhecimento acerca das características e principalmente das classificações das normas penais. Vocês vão perceber o seguinte: toda a norma disposta, seja no Código Penal, seja nas leis penais especiais, tem uma classificação. Ela é uma norma
criminalizadora, ela é uma norma permissiva, ela é uma norma explicativa, ela é uma norma penal em branco, homogênea, heterogênea ou norma penal em branco às avessas. Toda a norma penal, sem exceção, estará inserida em uma destas classificações. Vamos à análise, em primeiro lugar, das características das normas penais, para depois estudarmos as classificações das normas penais. Vamos lá. A primeira característica da norma penal é a generalidade. Como assim, Acácio, a generalidade? A norma penal tem eficácia erga omnes. A norma penal é aplicável a todas as pessoas. Pô, Acácio, mas a gente tem, seja na Constituição Federal, seja no Código Penal, seja no Código de Processo Penal, algumas hipóteses de imunidade. Sim, concordo com vocês. Nós temos em todos estes regramentos algumas hipóteses de imunidades. Mas estas imunidades são excepcionais, aplicáveis em relação a determinadas pessoas em determinados contextos. Esta excepcionalidade das imunidades não tira a generalidade da norma penal. Quando nós pensamos no artigo 121 do Código Penal, quando nós pensamos no crime de homicídio, nós pensamos o seguinte: eu, você, o seu vizinho, o nosso produtor de imagem, qualquer pessoa pode praticar um crime de homicídio. E qualquer pessoa que venha praticar um crime de homicídio estará sujeita ao que dispõe o artigo 121 do Código Penal. Por isso, as normas penais são gerais, têm este caráter da generalidade. A segunda característica da norma penal é a impessoalidade. Ou seja, quando nós confeccionamos uma norma penal, quando um deputado federal ou um senador confeccionam uma norma penal, eles não estão pensando em um caso específico. Eles estão pensando que esta norma penal será difusa, ela será aplicável a todas as pessoas. Mas aí vocês pensam, Acácio, há um tempo atrás nós tivemos um caso rumoroso, um crime que criou grande clamor público na imprensa e por conta deste crime foi confeccionada uma norma penal. Eu concordo com vocês, naquele caso o deputado ou o senador agiu, legislou pensando naquele caso específico. Isto, meus amigos, não tira o caráter abstrato, não tira o caráter geral e principalmente o caráter impessoal da norma penal. Por quê? Todas as pessoas que a partir da vigência da norma cometerem aquele crime estarão sujeitas a ela. Então a gente não confecciona uma norma penal visando atingir uma pessoa especificamente, um determinado grupo especificamente. Nós confeccionamos a norma penal almejando alcançar todas as pessoas que venham a praticar um crime, que venham a praticar aquela conduta, independentemente das suas características pessoais. A terceira característica da norma penal é a imperatividade. O que é a imperatividade? A norma penal, meus amigos, é de aplicação obrigatória. A partir do momento em que há a ruptura da ordem social, a partir do momento em que é praticada uma conduta que corresponde a um crime ou corresponde a uma contravenção penal, a aplicação da norma penal é obrigatória. E desta obrigatoriedade na aplicação da norma penal, no momento em que há o cometimento do crime, surge ou decorre desta o princípio da imperatividade. Vocês devem estar pensando, e eu coloquei aí para vocês no material, pô, Acácio, eu tenho hipóteses de excludentes de ilicitude, eu tenho hipóteses de excludentes de culpabilidade, que são circunstâncias onde
independentemente de ter sido praticado o crime, nós não aplicaremos a norma penal. E eu digo a vocês, a existência das excludentes não tira o caráter imperativo da norma penal. Ou seja, assim como as imunidades que foram citadas anteriormente, as excludentes são circunstâncias excepcionais. E estas circunstâncias excepcionais não têm a capacidade de tirar o caráter imperativo da norma penal. Por fim, meus amigos, nós temos uma quarta característica das normas penais, que é a exclusividade. Só a norma penal e mais ninguém pode criminalizar determinada conduta. Repetindo e de forma pausada para que a ideia entre na cabeça de vocês. Só a norma penal e mais ninguém e mais nada poderão criminalizar determinada conduta. E vocês jamais cometerão o seguinte raciocínio: Cássio, significa que só o Código Penal pode dispor sobre crimes? E a resposta que eu dou a vocês é não. No Brasil, nós não adotamos a unicodificação. Países como Espanha, como Portugal, adotam a unicodificação, ou seja, só o Código Penal dispõe sobre condutas delitivas. No Brasil, não. No Brasil, nós temos os crimes consagrados na parte especial do Código Penal, assim como nós temos uma centena de leis penais especiais. Independentemente da tipificação no Código Penal ou em leis penais especiais, estas são normas penais. Um exemplo: Cássio, eu tenho a Lei 11.343 de 2006, que fala das drogas. A lei de drogas, a lei antidrogas, tem disposições administrativas, disposições civis, disposições tributárias até, além das disposições penais e das disposições processuais penais. Ela é uma norma penal? Galera, no capítulo da lei de drogas, em que há o tratamento dos crimes, ali nós temos uma norma penal. A norma pode não ser exclusivamente penal, mas no artigo, no capítulo, no momento em que ela tipifica determinada conduta, naquele momento ela está vestida de norma penal, e por estar vestida de norma penal, ela pode tipificar aquelas condutas. Tranquilo, galera? Estas são, portanto, as 4 características das normas penais. As normas penais são tem o caráter da generalidade, o caráter da impessoalidade, o caráter da imperatividade, e elas são exclusivas. Quando nós pensamos nas características das normas penais, nós pensamos nestas 4 características. Eu havia dito a vocês anteriormente, além das características das normas penais, nós temos o quê? Nós temos a classificação, ou melhor, as classificações das normas penais. E por quê? São 6 classificações que nós temos acerca das normas penais. 3 delas são mais gerais e as últimas 3 dizem respeito às normas penais em branco. Então vamos à análise das mais gerais. A primeira classificação que nós temos da norma penal é a norma penal incriminadora. Norma penal incriminadora. E eu digo a vocês, do artigo 121 até o artigo 359-H, ou seja, toda a parte especial do Código Penal, naquele momento nós estamos diante de centenas de normas penais incriminadoras. Um exemplo simples para que vocês compreendam. Quando eu faço a leitura do artigo 121 do Código Penal, homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Eu estou diante de quê? Eu estou diante de uma norma penal
incriminadora. Significa que aquela conduta, no caso matar alguém, está sendo incriminada pelo legislador. E vocês pensam o seguinte, Acácio, obviamente que o homicídio deve ser criminalizado. Obviamente, o homicídio deve ser criminalizado. Nada mais justo, nada mais correto. E eu concordo com vocês. Mas nós temos no ordenamento jurídico brasileiro várias outras condutas que são criminalizadas e talvez não sejam tão lógicas assim, para não falar que talvez elas não sejam tão úteis. Citando como exemplo a Lei 9.605 de 98, a lei que trata dos crimes ambientais. Nós temos na lei que trata dos crimes ambientais a seguinte conduta incriminada, a seguinte conduta criminalizada: molestar cetáceo, pena de 1 a 3 anos. Em primeiro lugar, Acácio, o que é um cetáceo? É um golfinho. Então nós temos na lei de crimes ambientais a criminalização ou a incriminação da conduta daquele que molesta um cetáceo, que molesta um golfinho. Vocês perguntam, Acácio, qual é a utilidade desta conduta? E eu digo a vocês o seguinte, a norma é de 1998, eu disse há pouco, Lei 9.605 de 1998. Em 97, nós tivemos em Itanhaém, aqui no litoral de São Paulo, um golfinho que apareceu de repente lá na praia e passou todo o verão na praia. Itanhaém lotada, a praia lotada, e o golfinho ficava lá no meio dos banhistas. E ele era bem manso, ele deixava os banhistas passarem a mão nele, deixava os banhistas brincarem com ele. O ser humano, obviamente, nem todos os seres humanos, até por isso nós temos o direito penal, não são tão aptos, não estão tão abertos a esse tipo de coisa. Chegou lá um sujeito maldoso, colocou um palito de sorvete no respirador do golfinho, o golfinho deixou de respirar, veio a óbito. Aquilo foi uma comoção nacional. O Cid Moreira, à época, apresentava o Jornal Nacional, ele encerrou o Jornal Nacional falando do homicídio, vejam que a terminologia está empregada por ele de forma equivocada, do golfinho de Itanhaém. Aquela comoção nacional durante as discussões para a confecção da Lei dos Crimes Ambientais levou à criminalização da conduta que eu estou citando a vocês, o molestar cetáceo. Desde então, nós nunca tivemos a imputação desta conduta a alguém. Na verdade, a criatividade humana sempre nos surpreende. Há uns 2 anos atrás, nós tivemos um turista argentino que aqui em Florianópolis viu um golfinho, um bebê golfinho na praia, quis fazer um selfie com ele e o golfinho veio a óbito. Foi a segunda imputação que eu vi na minha vida do crime de molestar cetáceo. Enfim, o que importa? A criminalização da conduta. O legislador escolhe determinadas condutas, estabelece que estas devem ser contrárias à ordem social, devem ser contrárias à manutenção da ordem social e resolve por bem criminalizá-las. Quando nós pensamos na criminalização de determinada conduta, vocês devem atentar ao preceito penal primário e ao preceito penal secundário. Como assim, Acácio? Preceito penal primário e preceito penal secundário. Preceito penal primário são todos os elementos que compõem aquela conduta delitiva. O preceito penal primário, no crime do artigo 121, é o matar alguém. E o preceito penal secundário corresponde à pena. A pena, no caso do artigo 121 do Código Penal, reclusão de 6 a 20 anos. Então, preceito penal primário, crime, preceito penal secundário, a pena. Primeira classificação, portanto, a norma penal incriminadora. A norma penal incriminadora, meus amigos, é sinônimo, portanto, existem alguns doutrinadores que tratam a norma penal incriminadora como norma penal proibitiva ou norma penal
mandamental. Também são sinônimos, norma penal proibitiva e norma penal mandamental. A próxima classificação que nós temos é a seguinte: norma penal permissiva. Eu citei há pouco as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade consagradas pelo Código Penal. Quando nós pensamos na norma penal permissiva, o raciocínio que nós devemos fazer é o seguinte: existem determinadas normas que permitem, existem determinadas normas que admitem que o crime seja praticado em determinadas circunstâncias. Ou seja, o papel da norma penal permissiva é afastar a incidência da norma penal incriminadora. Repetindo, o papel da norma penal permissiva é afastar a incidência da norma penal incriminadora. Ou seja, supondo que eu tenha matado um desafeto meu. Se nós pensarmos só no que eu disse a vocês, haverá a incidência do crime do artigo 121 do Código Penal. Contudo, se eu acrescentar a seguinte informação: eu matei um desafeto meu para defender a minha própria vida. O que nós acrescentamos aí? Nós acrescentamos a incidência da legítima defesa. Significa que, trocando em miúdos, o Código Penal permite que eu pratique o crime de homicídio nesta circunstância. Então, as normas penais permissivas são as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, ou seja, são normas penais confeccionadas pelo legislador que permitem, que admitem, que aceitam que o crime seja praticado em determinadas circunstâncias. Acácio, qual é a consequência na aplicação das normas penais permissivas? A consequência é, conforme o próprio nome nos evidencia, a exclusão da ilicitude. Nós deixamos de ter um dos elementos do crime. Consequentemente, nós deixamos de ter o crime naquele contexto. Nós deixamos de aplicar a norma penal incriminadora. Por fim, meus amigos, nós temos uma terceira classificação de norma penal, que são as normas penais explicativas. O grande exemplo de norma penal explicativa que nós temos no Código Penal é o seu artigo 327. Se nós fizermos a leitura do artigo 327 do Código Penal, vocês vão perceber o seguinte: no artigo 327, o Código Penal diz quem é considerado funcionário público, quais pessoas são consideradas como funcionários públicos para efeito de aplicação da norma penal. Do artigo 312 até o artigo 326 do Código Penal, nós temos os crimes praticados pelos funcionários públicos no exercício da função pública. Depois disso, nós temos o 327 explicando quem, para efeitos penais, é considerado funcionário público. Quem, para efeitos penais, está inserido nesta função pública. Então, a norma penal explicativa é sinônimo de norma penal complementar. E por que ela é uma norma penal complementar? Porque ela complementa o conteúdo da norma penal incriminadora. Ela complementa, por vezes, o conteúdo da norma penal permissiva. Falando de forma bem popular, ela põe os pingos nos is. Ela diz o que é o que para efeito de aplicação da norma penal. Acácio, eu estudei em direito administrativo quais pessoas são consideradas como funcionários públicos. Eu sei, mas uma coisa é o que dispõe o direito administrativo. Outra coisa é o que dispõe o artigo 327 do Código Penal, dispondo sobre quais sujeitos são considerados como funcionários públicos. Então, a gente admite, na prática,
a aplicação da norma penal explicativa. Ou seja, a aplicação daquele primeiro modelo que nós estudamos, daquela primeira classificação que nós estudamos, a norma penal incriminadora, depende, em alguns casos, da norma penal explicativa. Meus amigos, chegamos ao término deste primeiro bloco, estudaremos, a partir do começo do segundo bloco, as 3 classificações que ainda restam, as normas penais em branco. Prazer estar ao lado de vocês, valeu, abraço, tchau!